Mesmo sentado, cumprimente quem está do seu lado, dá um oi aí para a galera, de novo. Quem estiver sozinho e alguém vê que alguém está sozinho, chama para sentar do lado, para sentar perto. Acho que ninguém, olha, hoje vocês estão todo mundo junto. Bom, hoje, quem sabe uma pergunta antes de colocar o telão, para ver se todo mundo vai saber. Quem sabe que dia que foi ontem? Levanta a mão. Não o dia da semana, mas que dia, algum acontecimento, que foi ontem? Oh! Foi Halloween e Reforma Protestante. Só que nós, como cristãos, a gente vai pregar hoje sobre as 5 solas. E eu acho muito importante, eu gostei muito do devocional da Dani hoje, porque vai falar um pouco sobre isso. Ela falou como a leitura da Bíblia e como a gente ser apegado à Bíblia é tão importante. E hoje eu vou falar para vocês o porquê que esse desejo começou no nosso meio do cristianismo. Como que começou tudo isso, da questão de as pessoas realmente desejarem ler a Bíblia. E eu vou contar para vocês a história de como que foi. E, querendo ou não, eu vou contar a história um pouco de como foi a questão de Martim Lutero. Porque esse daqui é uma foto ilustrativa, mas a gente está apresentando esse daqui. É uma das fotos que também tem no Google, de Martim Lutero. E ele foi que fez toda a questão que vocês já devem ter ouvido falar sobre as 95 teses, ou também as 5 solas, que eu vou falar sobre isso hoje. E a gente vai aprender um pouco sobre como foi tudo isso. E para começar, eu vou contar um pouco como foi a história dele, e depois a gente vai partir para a Bíblia, a ensinamentos da Bíblia, sobre como que é a questão das 5 solas para nós. Bom, Martim Lutero, ele foi uma criança que desde sempre, na história dele fala que ele desde sempre, desde criança, ele era muito, muito inteligente. E o pai dele percebeu isso e logo colocou ele numa das melhores escolas que tinha para ele estudar. E ele entrou nessa escola já sendo muito inteligente, estudando bastante, gostando muito, ainda mais de filosofia. Ele começou a ser mais inteligente ainda. Então, ele foi lendo e tudo mais. E tinha a questão da Igreja Católica, que ele participava também. E aí, ele parou e pensou, no tempo da vida dele, o sonho do pai dele era que ele fosse advogado. Mas, no meio tempo da vida dele, onde começa a acontecer um pouco as coisas, foi que ele decidiu virar um monge. Quem não sabe o que é monge, naquela época, alguns homens poderiam escolher se eles queriam ser ou não. Eles colocavam em um lugar, que eu vou pegar o nome aqui rapidinho, se eu achar, né? Monastério. Eles se colocavam dentro deste lugar, e aí é onde no monge, então eles faziam muitas coisas. Então, eles jejuavam bastante, iam para vigílias, ficavam muito tempo sem comer, muito tempo sem dormir, faziam momentos de, ir na praça, varrer ou limpar algumas coisas, tudo isso sem ganhar nada. Então, muitas das vezes, quando ele precisava, ele saía lá do lugar onde ele estava fechado, ele ia para as ruas pedir comida, porque lá eles não recebiam nada, eles só ficavam lá mesmo. E é meio estranho você, né, Martim Lutero, querer ficar assim, mas tem um propósito. Ele achava que se ele ficasse lá e fizesse todas essas coisas, ficassem horas sem comer, horas sem dormir e tudo mais, ele achava que com isso, com os seus próprios atos, ele conseguiria a salvação. Ou ele conseguiria fazer com que os seus pecados diminuíssem. Então ele ficava lá muito tempo, a partir de um momento em que ele percebeu que ele não ia conseguir fazer nada com as próprias mãos. Ele não ia conseguir receber a salvação pelos seus próprios atos. Então, depois de um tempo, ele foi ordenado sacerdote. E em uma missa ele percebeu que não se lia muito a Bíblia, na verdade. Então, o pouco que se lia na missa era o que o Papa escolhia.
Então, ele pegava um trecho da Bíblia inteira que ele queria ler e queria fazer o culto, e ele pegava e ele lia só esse trecho. Então, muitas pessoas também não sabiam ler. Então, ficava numa questão de, tipo, o Papa escolhia o que ele quisesse para falar e as pessoas não sabiam, na verdade, se era verdade ou não. Porque naquela época, se você tinha, por exemplo, alguém falando alguma coisa ou o Papa, eles sempre priorizavam o que o Papa estava falando. E Martinho Lutero começou a ficar intrigado com essas coisas. De tipo, ele sendo de um patamar ou de uma classe mais alta, ele também tinha chance de ler a Bíblia, porque muitas pessoas também não tinham por conta da classe que eles viviam. Então, a partir do momento que Lutero começa a ler muito, e ele também ganha um grau em teologia, ele começa a ler muito a Bíblia. E ele começa a perceber de que o que estavam falando, na verdade, não era aquilo que a Bíblia estava falando de verdade. Então, ele começava a ir nas missas, ele começava a perceber que o que estava sendo falado ou poderia estar sendo tirado de contexto, ou poderiam, na verdade, não ser verdade. Só por isso mesmo. E ele começou a ficar intrigado com isso. E no momento em que ele recebeu esse grau de teologia, ele pôde começar a ensinar as pessoas sobre a Bíblia. Tendo a Bíblia e ensinando as pessoas que não tinham, ele começou a pregar o que de verdade a Bíblia falava. O que de verdade estava escrito. Por exemplo, voltando para o início, as pessoas da Igreja Católica também pregavam de que você só poderia ser salvo se você tivesse ações. Então, se você fizesse muito jejum, muita oração e tal coisa, a partir do momento que você começasse a fazer todos os dias, você ia ter a salvação. Ou você também ia diminuir um pouco seus pecados. Uma das coisas também é que eles pensavam e eles pregavam isso para as pessoas, de que você também podia libertar as pessoas da sua família de quando elas já morreram. Então, por exemplo, se você não fizer tal coisa, você não vai conseguir libertar tal familiar da sua vida. Da sua vida não, do inferno, alguma coisa assim. Então, tem uma parte na história de quando eu estava lendo Lutero, eles falavam que, tipo assim, tal pessoa, por exemplo, seu avô, sua avó, fizeram tanto por você e tudo mais. Se você não se dedicar muito, você não vai conseguir tirar a alma deles do inferno. Aí eles te ajudavam e agora que eles agora estão mortos, você não vai conseguir ajudar eles? Você não vai querer ajudar eles? E as pessoas ficavam intrigadas com isso. Então todo mundo começava a fazer as coisas achando que a salvação delas e de outras pessoas só viriam se elas realmente fizessem algo. Se elas realmente tivessem muito tempo de alguma coisa ali em meio à Igreja Católica. E agora nós vamos partir para a Bíblia em si. A gente vai falar agora, eu vou falar sobre como que foi a questão das 5 solas que Martinho Lutero pregou. A partir do momento que ele viu que a Bíblia estava sendo distorcida, ele começou a pregar. E com isso ele colocou 5 solas, que eu vou falar rapidamente para vocês, mas a gente vai indo uma por uma. Que a primeira é sola scriptura, a segunda é sola fide, a terceira é sola gratia, a quarta é sola Christus e a quinta é soli deo gloria. Então ele vai falar as questões de que tudo o que está escrito na Bíblia é só isso. Então ele vai falar que é somente a Escritura, é somente a fé, é somente a graça de Deus, é somente Cristo e também é somente toda a glória ao Senhor. Então ele vai começar a pregar de que não importa aquilo que você faça, tudo o que está escrito na Bíblia é somente ela e nada mais. Não se acrescenta e não se tira nada da Bíblia. É literalmente a gente vive só pela palavra. E esse vai ser o primeiro ponto que eu vou falar com vocês. Sola Scriptura, somente a Escritura. E eu queria que vocês abrissem primeiramente em 1 Timóteo. Quem não sabe, 1 Timóteo fica lá para trás. Quem trouxe a Bíblia, igual a Dani pediu para todo mundo levantar, quem estava com a Bíblia. Quem está com a Bíblia, abre aí. Ou quem está com o celular também, abre aí. 1 Timóteo,
capítulo 1 mesmo. Eu vou lendo aí, e aí quem não achou vai achando. Eu vou ler do capítulo 1, do versículo 4 ao 5, que vai falar: e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, ao invés de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência e de uma fé sincera. Então, aqui, a questão de Lutero, ele vai falar que somente a Escritura. Então, a gente se baseia na palavra de Deus e a gente passa a deixar de prestar atenção em coisas que os outros por fora estão falando. Então, como está escrito na palavra, a gente deixa de dar atenção a mitos e genealogias. E a gente passa a prestar atenção somente na Escritura, que é também o que vem da obra de Deus. Muitas vezes a gente não presta atenção na palavra. Muitas vezes a gente ouve outras pessoas falando outras coisas em cima do púlpito ou não, mas a gente acaba se apegando e não prestando atenção ou não se sentindo na questão de pegar a Bíblia e falar: eu vou ver se isso é verdade, eu vou ver se realmente está escrito na palavra de Deus e se realmente o que essa pessoa está falando é confiável. Então, é isso, uma das coisas também nessa carta que Paulo faz a Timóteo, que ele começa a falar: parem de prestar atenção em coisas que não partem da palavra do Senhor, mas que vocês venham ter o foco somente na palavra. E também em 2 Timóteo, que está bem do lado aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, vai falar: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as em homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-la para os outros. Então, ao invés delas serem distorcidas, elas devem ser totalmente ensinadas adequadamente. Então, a gente deve se apegar tanto à palavra do Senhor, que quando alguém venha falar algo para nós, a gente venha ter realmente a noção se aquilo se baseia no que o Senhor disse. Se aquilo realmente está ensinando corretamente. Se tal pessoa realmente está falando sobre ela. E se a gente realmente deve confiar. E como consequência de a gente crer que a palavra do Senhor é inspiração por Ele, eu espero que todos creiam que a Bíblia é a inspiração do Espírito Santo, a gente entende que realmente e são autores humanos. São pessoas humanas que escreveram. Não é literalmente, totalmente pelo Espírito Santo. Então, a gente sabe que houveram pessoas humanas envoltas a criar a Bíblia. Mas ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que ela foi escrita, tudo que ela foi falada, a gente crê que ela é do Espírito Santo. Então, a gente compreende de que nada pode alterar a palavra de Deus, porque ela veio do próprio Pai. Então, a gente passa a perceber, e voltando e lembrando do devocional da Dani, a gente passa a ter um apego muito maior com a palavra de Deus. A gente começa a lembrar de que, não foram simplesmente pessoas que escreveram, mas foi cada palavra que o Espírito Santo colocou nelas para que fosse escrito. Então, a gente acaba tendo uma dimensão maior do que a Bíblia é para nós, do que a Bíblia começou a se tornar. Lembre que naquele momento as pessoas não liam a Bíblia porque simplesmente não tinham. E elas ficavam totalmente intrigadas quando ouvia alguma coisa. Elas ficavam totalmente entusiasmadas com aquilo que estava sendo falado. Só que elas não sabiam se era verdade ou não. E muitas das vezes nós temos a palavra do Senhor, meu Deus. A gente tendo a palavra do Senhor com a gente não se alegra em saber que a gente tem a pura verdade da palavra do Senhor. E que, ninguém pode me enganar em questão à Escritura, porque eu tenho ela comigo.
Eu posso saber realmente se o que ela está falando é verdade ou não. Então, essa foi uma das solas que Lutero começou a pregar. Somente a Escritura é necessário. Não é necessário que alguém altere ela. Não é necessário que eu pregue a palavra aqui em cima do púlpito. Eu não preciso ficar colocando coisas na frente, coisas no meio da palavra, para que ela se torne verdade. Porque eu creio que ela já é verdade. Eu creio que a palavra do Senhor já é totalmente a palavra do Senhor e ponto final. Uma coisa que eu aprendi é que a palavra, ela quando você procura algo na Bíblia, ela está se auto-respondendo, vamos dizer. Muitas das vezes a gente lê uma palavra, a gente faz uma pergunta na nossa cabeça de como deve ter sido, e quando a gente vai se tocar, ela mesma responde. Então a gente sempre baseia a palavra em cima da palavra. A segunda sola vai ser sobre a fé, sola fide. E eu queria que vocês abrissem comigo em Hebreus 11, que é um versículo, é um capítulo, na verdade, o capítulo 11, ele vai descrever somente exemplos de fé. Então, ele vai falar muito acerca de fé. Então, ele vai falar sobre várias pessoas, vários homens que agiram por meio da fé. E ele vai falar como que foi o impacto disso. Só que eu quero ler com vocês somente o versículo do 1 ao 6. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois eu vou ler o versículo 6. Vai falar lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, neste momento, a gente vê a questão de fé, voltando como que era vivendo na época de Lutero. Ele não vivia por meio da fé. E as pessoas também não pregavam que elas deveriam viver por meio da fé. Elas pregavam que elas deveriam viver por meio das obras. Somente as obras iriam salvar elas. Somente as obras iriam dar a salvação que elas precisavam. E Martim Lutero pega e rebate isso também, que era uma das maiores coisas, na minha opinião, que as pessoas enfrentavam. Então ele começa a falar, é somente pela fé. Somente pela fé é possível agradar a Deus. Como a gente leu no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele recompensa aquele que os buscam. Então a gente começa a compreender que eu não sou salva por meio da fé, mas a partir do momento que eu tenho fé em Cristo Jesus, a partir do momento que eu sei que Ele veio, que Ele ressuscitou, é que eu começo a fazer as obras. É muito eu acho que, se eu não me engano, eu acho que era o Anthony também que estava falando isso semana passada, não sei, não me lembro. Mas a gente falou disso semana passada também, de que quando você tem fé demais em alguma coisa, quando você crê demais em alguma coisa, você começa a fazer em prol daquilo. Então, nós compreendemos de que eu vivo somente pela fé. E tendo fé na palavra do Senhor, é que eu faço as coisas para a obra de Deus. É que eu começo a me encher tanto, compreender tanto que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, que as minhas obras servem para que agradem ao Senhor. Então, a partir do momento que a gente busca o Senhor 100% com fé, porque a gente sabe de que a nossa vida com o Senhor, ela não é totalmente visível, certo? A gente não consegue ver Deus, Jesus e Espírito Santo visivelmente todos os dias. Ou nunca, na verdade. Mas a gente vive constantemente em fé. O Evangelho nos ensina a viver em fé. O Evangelho nos ensina que tudo que você for fazer, aquilo que você crê que vai acontecer. Por meio da fé você crê.
Como, por exemplo, uma das coisas que a gente crê até hoje é que a gente crê que Jesus vai voltar, amém? A gente não vê Jesus voltando ainda, mas a gente crê, a gente tem fé de que isso vai acontecer. A gente tem fé de que Ele voltará e, em nome de Jesus, os nossos corações vão estar dispostos a receber o Senhor mais uma vez. Então, Martim Lutero, ele vai começar a falar sobre isso. Então, o que a fé significa? É que você começa a colocar em prática, em meio às circunstâncias que vêm para você, a convicção de que Deus existe. Então, eu não vejo Deus, eu não consigo ver Jesus, não consigo ver o Espírito Santo visivelmente e começar e saber que eu posso apalpá-lo, eu sei onde Ele está, literalmente, mas Deus está em todo lugar. Mas eu tenho a convicção de que Deus existe. Eu não vejo Ele, mas eu sei que Ele existe. É o que muito Jesus falou quando Ele ressuscitou. Quando Ele falou para Tomé que não estava crendo que Ele ainda estava ressuscitado. Jesus vira e fala: benditos são aqueles que não viram e creram. Então a gente tem que se alegrar porque nós estamos na casa do Senhor e nós cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou. E bem-aventurados somos nós, que cremos e agora estamos na presença do Senhor. E nós vivemos constantemente por meio da fé, sabendo que o Senhor, Ele vai voltar. E nesse momento, aí ele começa a falar que quem vive pela fé dá passos confiantes com base no que Deus revelou acerca do seu caráter e procura fazer a vontade divina em todas as coisas. Então, mesmo não vendo, eu faço porque eu sei que Deus já revelou quem Ele é para mim. Eu já sei qual que é o caráter de Deus. Eu sei que Ele vive, Ele é amor, Ele tem compaixão, Ele vive em totalmente comunhão com os seus filhos. Ele deixou o Espírito Santo dele dentro de nós e também fez com que o seu filho morresse por nós. A gente tem muitas características de como que é o caráter de Deus. E por meio dele que eu vou vivendo, eu vou sabendo de que, o Deus que eu sirvo, Ele é completamente baseado em amor. Deus, Ele é o amor, mas Ele também é justiça. E eu começo a viver sabendo quem eu sigo. Eu começo a viver pela fé, sabendo que aquele que eu estou seguindo, ele logo voltará. E eu tenho fé disso. Então, Martim Lutero, ele começa a falar da questão de que não importa aquilo que você faça. Se você fizer sem fé, de nada vai adiantar. Se vocês fizerem algo achando que Deus vai aceitar somente os seus atos e só por isso e pronto, acabou, vocês estão errados. E ele começa a falar, façam por meio da fé. A partir do momento que ele fala da escritura, ele fala, agora que vocês terão a escritura, naquela época era muito difícil terem, por conta da impressão também. Ela era totalmente escrita por mão. Então, as pessoas escrevendo a Bíblia, ainda mais traduzindo, demorava muito. Mas a partir do momento que ele começa a pregar a Bíblia de verdade, ele começa a falar, agora que eu prego a Bíblia e vocês sabem da verdade, saibam também daquilo que vocês estão fazendo agora. Então, ele começa a pregar sobre o que eles estão vivendo. Vocês estão fazendo isso, mas de nada vale. Porque tudo que vocês estão fazendo é sem fé. Vocês estão achando que vocês vão fazer e pronto, acabou. Mas ele começa a contar isso, ele começa a falar sobre isso em pontos para que as pessoas tenham base. Primeiro eu tenho a palavra. Depois que eu sei o que a palavra fala, eu sei o que eu devo crer. Eu sei o que eu devo me basear. Eu sei naquilo que eu devo me espelhar. Eu sei o caráter de Deus. E é nisso que eu vou viver. A terceira sola que ele vai falar é sobre a graça de Deus. Então, nós vamos falar agora sobre sola gratia, que está escrito em Efésios. Efésios 2.
Então, a gente vai falar sobre Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler para vocês. Quem conseguiu abrir, vai lendo junto comigo, que vai falar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nesse momento, esses versículos, eles falam muito especificadamente sobre a graça de Deus, que nós antes a gente vivia totalmente no pecado, a nossa vida era totalmente do inimigo, a gente vivia no pecado, a nossa natureza, ela sendo terrena, a gente vivia em meio a isso. Só que, mesmo sendo já do Senhor, mesmo a gente já sendo filho de Deus, desde a criação do mundo, o que Deus faz? Ele pega e nos compra novamente. Ele pega e traz o seu filho, manda o seu filho para morrer por nós, e ele nos compra novamente. E é neste momento que a gente se alegra em ver que nós vivemos pela graça de Deus. Por quê? Porque nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos tudo aquilo que Deus nos dá. Nós não merecíamos o seu filho. Ele sendo perfeito e nós totalmente imperfeitos. Ele sendo puro e nós totalmente impuros. Ele morreu por nós para nos salvar. E a gente começa a compreender de que sem Cristo de nada seríamos. Muitas das vezes a gente acaba se esquecendo de que se não fosse Cristo morrendo por mim, ou se não fosse pelo amor do Senhor, em compaixão de nós, a gente não estaria aqui. E a gente se esquece muitas vezes disso. A gente quer viver pelos nossos próprios atos, a gente quer viver sobre o que a gente deseja fazer. A gente começa a fazer as coisas como a gente bem entende. E a gente se esquece de que, na palavra do Senhor também fala de que tudo o que fazeis para a glória de Deus. A gente começa a fazer as nossas obras, a gente começa a fazer as coisas, sem antes lembrar de que, será que o que eu vou fazer vai ser para a glória de Deus? Será que o que eu vou falar vai ser para a glória de Deus? Será que isso vai ser edificante de alguma forma? Será que aquilo que eu vou falar com tal pessoa, aquele lugar que eu vou, será que isso vai ser edificante para a minha vida? Porque Cristo, Ele deu a vida por nós. E muitas das vezes a gente vive fazendo com que a mensagem da cruz ou a morte de Jesus fosse qualquer coisa. Muitas das vezes parece que muitas pessoas morrem por
por a gente todos os dias. Com os meus próprios atos, muitas das vezes eu olho para trás e eu falo, nossa, parece que cada dia morre alguém para salvar a minha vida. Porque não é possível. Cristo, ele morreu apenas uma vez. E às vezes eu me esqueço e eu faço com que a crucificação dele seja em vão. Cristo não vai voltar novamente para morrer por nós. Cristo, ele vai voltar para que tudo se encerre e nós sejamos glorificados e venhamos ir para o céu. O que a gente está fazendo agora, em questão de viver somente pela graça, de compreender de que eu não vou conseguir viver, eu não conseguiria viver se não fosse pela graça do Senhor. Nós não estaríamos vivos se não fosse pela graça do Senhor. Eu e você não seríamos livres na presença de Deus se não fosse pela graça de Deus. Deus, ele tem um amor tão grande, ele libera uma graça tão gloriosa sobre nós, que ele permite com que pessoas como nós, totalmente pecaminosos, adoremos ele. Ele permite com que a gente venha para a casa do Senhor e tenha momentos de comunhão. Se não fosse pela graça de Deus, o que seria de nós? Totalmente acorrentados pelo pecado, totalmente não podendo fazer nada, mas só pecar. Porque o inimigo que ia reger tudo aquilo que a gente ia fazer, como fazia antigamente. Mas agora a gente tem uma história para contar. A gente tem uma história para falar do porquê que eu sou livre. Eu sou livre porque Deus fez algo por mim. Somente a graça. Eu sou livre porque Deus teve compaixão da minha alma. E agora eu posso viver e eu posso proclamar isso. Eu posso contar a história de uma pessoa completamente gloriosa. E as pessoas conseguirem crer nela e também ser salvo. Eu começo a compreender de que a partir do momento em que eu prego e uma pessoa crê, é por meio da fé dela que ela crê no Evangelho. E é por meio disso que ela é salva. Eu não saio pregando que só se você ficar todos os dias em vigília, da 12:00 às 6:00, na igreja você vai ser salvo. Eu não preciso pregar que nós precisamos... Deixa eu ver um exemplo muito... A gente precisa... Um exemplo muito nada a ver. A gente precisa morar na igreja e somente dentro da igreja a gente vai ser salvo. Eu começo a compreender de que a partir do momento em que Deus deixou o seu Espírito Santo em nós, em todos os lugares que eu vou andar, eu vou levar o Espírito junto comigo. Em todos os lugares que eu ir, eu posso fazer com que todos os lugares sejam abençoados pelo Senhor. Eu posso fazer com que todos os lugares tenham a presença de Deus, porque eu levo ela junto comigo. Não é somente um lugar, mas é literalmente uma vida que nós carregamos dentro de nós. E somente pela graça fazemos isso. E somente pela graça nós somos salvos. Amém? E a nossa vida, ela deve refletir a gratidão que nós temos ou que nós deveríamos ter por isso. Pela gratidão, pelo resgate de Deus a nós. Nós vivemos sabendo que não seríamos nada sem a graça de Deus. A graça de Deus, ela é o foco da experiência cristã, do começo ao fim. Eu tenho a esperança de que Cristo voltará. Eu tenho a experiência de que pela graça eu sou salva. E é por isso que eu vivo. Do começo ao fim do Evangelho. Do começo da minha vida ao fim dela. Eu só vou viver, eu só vou fazer as coisas pela graça de Deus.
quarta é Sola Christus, que vai estar escrita em Mateus. Então vamos lá, um pouco mais para trás. Em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Eu vou ler do versículo 13 até o 20, que vai ser uma história no momento em que o apóstolo Pedro começa a conversar com Jesus, que vai falar, Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região da Ceraré, obrigada, de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo a você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, para os judeus, naquela época, antes de Jesus vir à Terra, os judeus, na verdade, pensavam que Jesus, ao invés de descer, por exemplo, como aconteceu, numa manjedoura, né, no meio dos animais, eles achavam que Jesus, na verdade, ia vir como um guerreiro político, que ele iria vir, iria crescer e tudo mais, só que ele iria começar a liderar tudo. Eles achavam que ele iria vir, iria começar a impor novas leis sobre todas as coisas. Eles achavam que ele iria reger de novo tudo. Iria meio que regenerar tudo aquilo que vivia no meio das leis. Cristo, um parênteses grande, Cristo, na verdade, ele não foi contra as leis, mas ele meio que transformou elas. Ele tirou daquilo que eles viviam antigamente e colocou coisas que eles viviam agora. Então, Cristo, Jesus, ele não desceu e foi contra as leis, mas ele renovou elas, transformou elas, para que elas fizessem mais sentido para o povo que estava vivendo agora. Então, eles estavam esperando que ele viesse em grande força, que ele descesse com, um exemplo, uma coroa na cabeça, que ele descesse com vestes novas, que ele descesse como realmente ele é, glorioso. Só que não foi isso que aconteceu. No entanto, Deus estabeleceu a forma mais simples para mostrar o seu reino. E é isso que começa a não fazer sentido para as pessoas. O que muitos não creram que ele era realmente Cristo, era por conta disso, que eles estavam esperando algo muito glorioso e Jesus veio de uma forma muito simples. Só que nós, cristãos, acreditamos de que não importa se Cristo veio ou viesse de uma forma gloriosa ou simples. Ele vindo de uma forma simples, nós cremos que ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Não há outro que possa se comparar ao Senhor. Não há outro que nós possamos colocar na balança e falar, tal pessoa são idênticas. Tal pessoa e Jesus, quase a mesma pessoa. Não tem como. Jesus é uma pessoa que não dá para se comparar a nenhum outro. E nós cremos que somente Ele é suficiente. Somente Ele rege todas as coisas e acabou.
A gente crê que somente Cristo vindo não precisava de mais nada, porque Ele fez literalmente tudo por nós. Eu precisando de tudo, Cristo vindo de uma forma mais simples possível, Ele fez tudo o que, se a gente fosse pensar, uma pessoa de grande patamar religioso e político, às vezes poderia não fazer. Porque Cristo vindo de uma forma simples, Ele deu atenção às pessoas simples. Ele deu atenção ao que muitos achavam que era um dos maiores pecadores. Ele chamou um dos maiores pecadores na época, que era as pessoas, os homens que pegavam o dinheiro das pessoas em questão de... Esqueci o nome da palavra, mas você tinha tipo taxa, juros, alguma coisa... Opa. Mas tipo taxa, alguma coisa assim. Então eles vinham e cobravam. Lembrei da palavra, os cobradores de impostos. E eles vinham e as pessoas odiavam os cobradores de impostos, porque eles colocavam muito mais do que na verdade deveria. E Jesus, sabendo disso, chamou um desses para ser seu discípulo e mostrar para eles de que não importa como você vivia antes, agora você me seguindo, você é totalmente regenerado. Você é totalmente renovado. Então, Jesus, ele começa a nos mostrar que tudo pode ser feito novamente. Mas isso foi feito somente por Cristo. As coisas novas se fizeram e somente uma pessoa precisou vir à terra para fazer isso. Cristo tinha todo o poder, toda a força e toda a sua majestade para fazer isso. Então ele vem em forma de homem, 100% Deus, e começa a fazer com que nós nos importemos mais com a palavra de Deus. Com a palavra que muitas vezes nós esquecemos, e Jesus começa a renovar isso em nós. Então a gente para e pensa de que não importa se ele era simples ou não. A gente crê que Cristo é o suficiente sobre todas as coisas. Embora o tempo da volta de Cristo seja desconhecido, nós cristãos devemos permanecer em alerta e guardar a sua vinda em expectativa e na revelação da sua glória. Então, mesmo não sabendo quando Cristo vai voltar novamente, a gente tem o nosso caminhar sabendo que uma hora ele vai vir. E como eu já falei aqui uma vez, não sei se alguém lembra, de que nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. O nosso viver, o meu coração, ele precisa estar totalmente preparado para quando o Senhor voltar. Porque quando o Senhor voltar, não vai dar tempo de eu fazer alguma coisa. Quando Cristo voltar, não vai dar tempo de eu me apegar mais à palavra dele. Não vai dar tempo de eu orar sobre aqueles que o Senhor colocou no meu coração um dia, mas eu não dei atenção. Não vai dar tempo de eu me apegar mais a ir para a casa do Senhor e adorar Ele. Porque quando Cristo voltar, somente a sua vinda acabou tudo. Então, Cristo ele começa a nos advertir também de que tudo aquilo que você está fazendo agora, faça para a glória de Deus. Então, viva como alguém que já é cidadão do céu. Viva como alguém que já sabe o destino que está por vir. Eu sabendo que o meu destino é o céu, eu começo a viver como alguém que já é de lá. Então, que a gente possa viver sabendo que só Cristo importa. Somente Cristo já é o suficiente. Eu não preciso colocar pregador A, pregador B, ou algum pregador. Nossa, tem um pregador que eu gosto muito, ele é top demais. Eu não preciso colocar várias pessoas na fileira para saber de que só Cristo importa. Porque Ele mesmo já disse isso. A própria palavra dele já é o suficiente para mim.
Não estou falando que nós não podemos ter pregadores preferidos, pregadores que a gente goste de escutar. A gente, na verdade, precisa realmente escutar coisas que nos passam, que nos levem para mais perto do Senhor, que a gente aprenda a palavra do Senhor. Mas a gente compreende de que tais palavras de uma pessoa, ela não supera a palavra do Senhor. Ela não consegue superar quem Deus, quem Cristo é na nossa vida. Amém? No último, eu vou falar sobre, Lutero vai falar sobre, só lhe deu glória, somente Deus, a glória. E vai estar escrito em Êxodo 24. Tem como colocar na tela? Porque eu me dei uma perdida aqui na minha Bíblia. Êxodo 24. Se tiver como colocar, eu vou agradecer do fundo do meu coração. Eu marquei tudo bonitinho para não me perder, no caso, mas eu me perdi. Conseguiu? Oh, obrigada. Então, nós vamos ler Êxodo 24. A gente vai ler do versículo 12 ao 17. Êxodo 24, do versículo 12 ao 27. Que vai... Tá certo. Mande fundir... Tá certo, sim. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-os aos 4 pés da arca, 2 argolas de um lado. Gente, eu acho que está no versículo errado. Oh, meu Deus. Perdão, gente. Mas, como eu já li, eu sei o que estava escrito. Na verdade, era para a gente ler. Não, eu marquei sim. Oxi. Eu jurava que Êxodo estava no final da Bíblia. Misericórdia. Agora está certo. Êxodo 24, versículo 12 ao 17, vai falar. Disse o Senhor a Moisés, suba ao monte e venha até mim e fique aqui. E lhes darei as tábuas das pedras com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do seu povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse eles às autoridades de Israel, esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória de Deus parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Nesse momento, a gente consegue perceber que Moisés, no momento em que escreveu os 10 mandamentos nas tábuas, ele subiu no monte e a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. A raiz do termo em hebraico para glória significa, ele transmite a ideia de peso ou solidez. Ela implica a importância ou valor. Exatamente o oposto de vaidade e insignificância. Quando a glória de Deus se manifesta, não é apenas uma luz brilhante ou uma nuvem cintilante, mas é uma expressão visível da sua realidade absoluta. Então, nesse momento, a gente consegue perceber de que quando a nuvem desceu sobre o monte e
e a glória desceu sobre o monte, e Moisés estava ali, a gente percebe de que Deus, ele não fez isso para que ele mostrasse a sua vaidade, ou para que ele mostrasse algo glorioso. Ele literalmente fez apenas um ato que foi descer. Mas a sua glória é tanta que para nós que estamos vendo é uma coisa absurda. Para nós que somos humanos, a glória de Deus é algo muito maior. E a gente percebe de que apenas um ato de Deus, apenas um falar de Deus, apenas um toque de Deus, para nós é uma glória muito, muito pesada. A gente começa a compreender de que, se Cristo, se Deus fizer tal coisa, a gente começa a compreender de que realmente não tem como ninguém permanecer diante da grande e poderosa glória do Senhor. Por ser tanta, por ser tão pesada, por ser sólida, a gente começa a compreender de que, se a glória de Deus realmente descer, não tem ninguém que consiga ficar de pé diante da presença de Deus. E Moisés foi um dos que queriam ver o rosto de Deus. E ele começa a pedir, Senhor, mostre a mim. E Deus, sabendo do seu peso, do peso da sua glória, ele fala, eu vou te mostrar apenas as minhas costas. E somente isso, somente a glória de Deus descendo sobre aquele lugar, e Moisés vendo as suas costas, ele desceu e o seu rosto estava brilhando. Moisés, ele foi uma pessoa que conseguiu refletir toda a glória de Deus quando ele desceu. Ele fez com que as pessoas percebessem de que, ele realmente estava lá em cima, conversando com Deus, face a face. Nem Moisés conseguiu voltar normal da presença de Deus. E uma reflexão para nós aqui hoje. Será que nós temos voltado normais depois de estarmos no culto e provar da presença de Deus? Muitas vezes a gente vê muitas coisas, sente muitas coisas, só que a gente não está 100% ligado na presença de Deus. A gente não está 100% focado no que Deus quer mostrar para nós, dele mesmo ou da sua palavra. E em um momento da sua glória aqui na terra, a gente volta normal, porque a gente não se dá a devida importância. A gente começa a não desejar tanto a presença de Deus. A gente começa a não dar tanta importância para a presença de Deus. A gente começa a desejar fazer as coisas totalmente como elas são. Vamos fazer isso. E a gente percebe que a gente não tem sido zeloso com a glória de Deus. Porque quando Deus realmente desce, Ele muda tudo. Quando realmente Deus deseja se amostrar, porque Deus se amostrou a Moisés, por quê? Porque Moisés pediu. Moisés estava desejando ver Deus face a face. Deus só não mostrou a face por não conseguir. Moisés não conseguiria se manter, ao menos vivo, após ver, porque é uma luz tão forte, é uma glória tão forte, que ninguém consegue realmente se manter. Tem várias passagens na Bíblia também que falam sobre isso, que pessoas caíram depois de verem. Paulo é um dos exemplos, que eu tenho certeza que vocês conhecem bem, que após ver uma luz muito forte e ver Jesus, ele cai e fica cego até. E a gente começa a perceber de que se a presença de Deus muda tudo, será que eu tenho mudado? Será que eu tenho desejado que a glória de Deus realmente desça sobre o lugar onde eu estou, para que haja mudança sincera dentro de mim?
Será que eu tenho desejado realmente compreender a Escritura do Senhor? Para que eu entenda o peso que é a palavra do Senhor e somente com a palavra alguém pode ser salvo? Será que eu realmente tenho dado importância em que eu tenho que ter fé na palavra do Senhor? E que eu tenho que viver conforme a palavra fala? Que mesmo que eu não veja, eu creio que Cristo existe. Eu creio que Deus existe. E creio que se eu vivo por meio da fé, eu também posso ser salva. Será que eu estou dando a real importância para a graça de Deus? E tenho compreendido de que se não fosse a graça, de nada eu seria? E será que, repetindo, nós temos dado importância em só lhe deu glória, somente Deus a glória? Será que eu tenho dado importância em ter o desejo de viver somente dando a glória para Deus? A glória de Deus é a manifestação de sua pessoa, poder e majestade. A gente vê muitos versículos onde demonstra a glória de Deus descendo. Uma delas é quando Jesus, com seus 2 discípulos, 2 ou 3, Pedro, Tiago e João, sobem com Cristo no monte, e Cristo ele é revelado junto com Moisés e Elias. Ali foi uma das representações também do seu poder. E também ela pode ser revelada de diferentes formas, pois Deus não se limita a nada. Deus, ele não se limita a uma representação gloriosa. Deus, ele não se limita numa sarça pegando fogo. Deus não se limita em Cristo andando sobre as águas. Mas Deus também se manifesta a sua presença curando um cego, curando um paralítico, ou até mesmo somente indo até a casa de um dos pecadores, que a população e as pessoas naquela época falavam que ela era muito pecadora para que Jesus fosse até a casa dela. É com isso que Cristo começava a querer que as pessoas percebessem de que não importa aonde seja, se eu estiver, a minha presença vai fazer mudança. Não importa se eu estou indo para a casa de uma pessoa que todos dizem que é muito grande na palavra de Deus, muito grande religiosamente, ou se eu for na casa de uma pessoa que todos falam que é muito pecadora. Não importa um ou outro, porque se eu estou, vai haver diferença. Mas o que muda, e o que eu também falei semana retrasada, se eu não me engano, que é que o que importa mesmo é quando Cristo vê uma pessoa com o seu coração disposto a ser movida por ela. O que importa é se você está disposto a fazer. O que importa é se você está com o seu coração disposto a pregar a palavra, a agir na palavra do Senhor. É isso que realmente importa. Não importa quem seja, importa se ela está disposta a fazer pelo nome do Senhor ou não. Pessoas que a gente às vezes julga, muitas vezes pode estar disposta a fazer muito mais do que a gente está disposto a fazer pelo nome do Senhor. Muitas vezes algum colega seu da sua sala ou de algum lugar que você frequenta, às vezes a gente pode intitular uma pessoa como estranha, como, nossa, aquela pessoa tem poucos amigos, aquela pessoa é nada a ver. Só que a gente muitas vezes deve pensar que, alguém pode, que eu rotulo como uma pessoa estranha ou nada a ver, pode ter
mais o desejo de ser cristã do que eu, mesmo eu não sabendo. A questão é se nós estamos fazendo jus a tudo o que fizeram por nós antes. Lembrando agora da história de Martim Lutero, naquela época, uma curiosidade muito boa, que até eu fiquei chocada, é que fala que antigamente não se importavam, isso lá para 1520 e pouco, não se importava se você sabia ler ou não. Então, se você era analfabeto ou não, as pessoas não se importavam com isso. A questão de Martim Lutero ter pregado as 95 teses e também ter falado sobre as 5 solas fez com que ele também determinasse de que escolas precisariam ser erguidas. Escolas precisariam ter na sociedade para que as pessoas soubessem ler para ler a palavra de Deus. A gente tem que se voltar um pouco, às vezes, a gente tem que se voltar para compreender de que, antigamente as pessoas ficavam entusiasmadas com apenas um trecho de que alguém disse em alguma igreja. E a gente tem a palavra toda na nossa mão. Elas não sabiam identificar se era verdade ou não, se estava realmente escrito na Bíblia ou não, mas nós temos a palavra do Senhor para saber se alguma frase dita foi realmente escrita ou não na palavra do Senhor. E a gente não dá a devida importância. A gente começa a se lembrar de que antigamente haviam pessoas que desejavam muito ler a Bíblia, mas não sabiam nem ao menos ler e nem ao menos tinha uma Bíblia para poder ler. Por conta das traduções, por conta de tudo. E a gente começa a questionar a nós mesmos. Nós temos uma Bíblia na nossa língua. Nós temos uma Bíblia. E se nós não temos, é muito fácil a gente achar hoje em dia uma Bíblia para vender, certo? Será que a gente está fazendo jus a isso que a gente tem? A questão da gente ser pessoas que, a gente querendo ou não, nós somos privilegiados. Nós temos a palavra do Senhor. Por alguém que deu a devida importância antigamente, de querer realmente pregar a palavra verdadeira, a gente tem a chance de ler e também de ensinar. A gente tem a chance de ler a palavra do Senhor, e se alguém estiver precisando, a gente sabe o que nela está escrito e a gente pode pregar para tal pessoa. Será que nós estamos dando a devida importância sobre a palavra do Senhor? A questão das 5 solas é realmente isso. E dando final a tudo isso, dar glória a Deus significa falar ou agir de uma forma que reconhece quem Deus é. Cristo é a glória e a imagem de Deus. Ele foi glorificado em sua morte e ressurreição. Quando, por fim, Cristo voltar, manifestará ainda mais a glória de Deus em seu reino. Então, nós vivemos dando glória a Deus, porque nós reconhecemos quem Deus é. Eu dou glória a Deus numa palavra que eu ouço, porque eu reconheço que ela é a palavra, ela é a verdade, e eu reconheço de que Deus é glorioso. Eu reconheço quem Deus é. Eu reconheço o que Ele fez por mim. Eu reconheço todas as coisas. E reconheço quem Cristo é, porque Ele é a imagem de Deus também. Então, concluindo tudo isso, o louvor pode subir. Concluindo tudo isso, eu queria só que vocês se lembrassem de uma história que a gente tem e a gente celebra isso no nosso meio cristão, que é a Reforma Protestante. Mas também o peso das 5 solas. O peso que muitas vezes a gente se esquece, e uma pessoa, ela lutou para pregar isso. Ela lutou para pregar a verdade. Para finalizar, um histórico também, é que Lutero, ele foi, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes,
ele teve a penalidade de morte por conta de pregar realmente a palavra exata. Então, a gente começa a perceber de que a palavra que nós seguimos, a palavra de Deus, ela foi lutada muito por uma pessoa e por várias também, para que nós possamos agora saber como lidar com tudo isso. Agora a gente pode ter uma Bíblia na mão. Agora a gente pode seguir a palavra do Senhor. Agora a gente pode fazer tudo para a glória de Deus. Podem se levantar, por favor. Hoje eu não vou fazer um apelo nem nada. Eu só queria fazer uma oração e queria que vocês também colocassem no coração de vocês essa oração e pedissem vocês no pessoal com Deus, de que a gente não venha se esquecer do real motivo da palavra do Senhor, que a gente não venha se esquecer da origem da Bíblia, que a gente realmente venha viver conforme a palavra diz para vivermos, que a gente venha viver com os nossos pés, a nossa cabeça e o nosso coração inclinados para a palavra e para a verdade de Deus. Amém? Podem fechar seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por mais um momento na sua palavra, por mais um momento na sua presença. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tocou corações de pessoas antigamente, para que elas lutassem pela sua palavra. Para que nós hoje reconhecemos, ó Pai, já que a sua palavra ela é a verdade. Já que a sua palavra ela é viva, Pai, e ela é eficaz dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para que nós não venhamos nos esquecer de onde ela veio. Qual que foi a origem dela e de que ela é totalmente inspirada pelo Senhor. Que nós não venhamos nos esquecer, ó Pai, de que somente a Escritura importa. Somente a fé, somente a graça do Senhor, somente Cristo e somente ao Senhor toda a glória. Que em nome de Jesus venhamos entregar ao Senhor o nosso viver, porque nós temos ela. Em nome de Jesus, que venhamos entregar ao Senhor tudo que nós temos, porque a conclusão de tudo isso é que somente o Senhor merece toda a glória, somente o Senhor recebe honra, somente o Senhor merece receber a nossa voz em direção ao louvor ao Senhor, em direção ao louvor aos céus, somente o Senhor merece. Em nome de Jesus, Senhor, crie em nós um hábito, Senhor, um querer grande em ler a Tua palavra. Em nome de Jesus, crie em nós, Senhor, um coração puro, para que venhamos, a cada passo que demos, venhamos ler a Tua palavra, venhamos ter a necessidade de ler a Sua palavra. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que venhamos ter uma semana onde venhamos conseguir colocar isso em prática. Conseguir colocar, ó Pai, de que somente a Tua Escritura importa. Então que venhamos colocar ela no nosso viver, que venhamos colocar ela no nosso dia a dia. Eu quero te agradecer por tudo, te agradecer pela palavra, e que em nome de Jesus não venhamos nos esquecer dela, mas que venhamos nos colocar, ó Pai, aos pés, e que em nome de Jesus venhamos, ó Pai, dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor que há dentro de nós. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém.